Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, 7 da noite do dia 28 de setembro. Um setembro que se esparramou, vamos dizer assim, na nossa vida por diversas razões. E a cada semana nós estamos tendo aí que lidar com questões diferentes. Mas também não estou reclamando, porque tem assunto pacas para a gente falar por aqui. O problema é que, se você não está confuso com tudo que está acontecendo, desculpa, meus caros e minhas caras amigas, se você não está confuso, você está mal informado. E, basicamente, eu acho que agora a confusão atingiu um nível diferente. Porque agora tem coisas diplomáticas, discursos institucionais, discursos de guerra, discursos econômicos, discursos geopolíticos, discursos para dentro dos estados, discursos para fora dos estados, discursos fazendo graça para o seu próprio eleitorado, coisas que antes, no século XX, eram bem separados, viu, gente? No século XX, a gente criou, pelo menos ali após 1960, eu vou dizer, nós criamos uma certa regra que as questões diplomáticas eram tratadas de uma determinada forma, com determinadas palavras, determinados sentidos, havia limites para o que se podia falar sobre uma nação, o que se podia fazer sobre uma nação, e não estou aqui dizendo que esses limites eram seguidos, tá? Porque, em realidade, muitas vezes se tinha o discurso e por baixo se fazia gatos e sapatos daquilo que estava se colocando. Mas, pelo menos, existia um certo espectro de respeitabilidade nesse processo todo. Agora não. Agora está todo mundo vivendo daquilo que pode angariar dentro da sua política interna. E não interessa se para isso você vai usar o palco da ONU ou se vai usar o cercadinho na frente do Palácio do Planalto, como fazia o ex-presidente, agora condenado a 27 anos, e me desculpa, eu tenho que repetir isso, acho que todos os programas, né, condenados a 27 anos de cadeia, Jair Bolsonaro. E é por isso que nós vamos conversar hoje com alguém especialista nisso, que estuda essas questões institucionais já há algum tempo. Não, ela não é especialista em prisão de Bolsonaro, não foi isso que eu quis dizer, mas ela é especialista em relações internacionais e nas questões institucionais, discursos e essa análise internacional acurada. É uma das pessoas que hoje fala e pensa mais de forma mais acurada sobre isso. Antes de chamar ela para o palco, como eu sempre faço com todo mundo aqui, quero agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso domingão, às 19 horas. Não é um horário fácil, eu sei. Você está saindo aí do futebol, já pensando em como vai odiar o capitalismo a partir de segunda-feira, porque é isso, a gente odeia o capitalismo, não é a pobre da segunda-feira, a gente odeia o capitalismo, né? Então, e aí aparece um cara aqui tentando fazer grandes movimentações no seu dia e requerendo um pouquinho da sua atenção, e por isso eu já agradeço de imediato. Também lembro você que esse espaço na mídia alternativa, esse espaço no 247, é um espaço que foi criado a partir exatamente da capacidade que o 247 e outros veículos também da mídia alternativa tiveram de fazer a voz de vocês, a participação de vocês se tornarem efetivamente conhecidas a partir dessa relação que a gente tem aqui na construção dos canais de comunicação, que precisa continuar. Essa relação precisa continuar, precisa se fortalecer, precisa aparecer cada vez mais. Então eu peço que vocês se inscrevam nos canais do 247, seja no Facebook, no YouTube, no Twitter, e eu acho que tem canal também no TikTok, deve ter canal em todos os lugares aí. Então vai te inscrevendo, porque isso ajuda bastante, tá? Não te esquece de ali do ladinho, se você se inscreveu no canal do YouTube, tá escrito ali, torne-se membro. Se você fizer isso, você é uma outra forma de você participar conosco e que já ajudou muito a democracia brasileira, não te esquece disso, porque hoje é modinha todo mundo gostar e falar bem do Lula, né? Até o Trump está resolvendo falar bem do Lula, porque virou modinha, mas lá atrás, 2016, 2017, 2018, quando a gente ia para a rua e porque está vestindo vermelho, muitas vezes as pessoas apanhavam, não era modinha, não. E foi a tua ajuda, foi a tua aproximação junto com o 247 que permitiu que os direitos políticos e a democracia brasileira, os direitos políticos do presidente Lula e a democracia brasileira pudessem ser defendidas. Então, eu agradeço demais todo mundo que está se tornando membro aqui.
Em especial a Silvia Furtado, que se tornou membro hoje, Nelice Rita Castro Neto também, Maria Ângela da Cruz Alves, muito obrigado, se tornando membro aqui, Eduardo Leite, espero que não seja Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Nada contra, né? Acho um nome muito bonito, mas se for o governador do Rio Grande do Sul, teremos coisas a conversar e discutir aqui. Um abraço para você, Eduardo, claro, brincadeira aqui. Professor Pangaré, maravilha de nome, inclusive. Um abraço, obrigado por se tornar membro conosco aqui. E se você não sabe, nós ainda estamos concorrendo ao Prêmio Best. O 247 está concorrendo ao Prêmio Best. Eu acho que pela segunda ou terceira vez, já até perdi as contas, quantas vezes ganhou. E o Leonardo Atushi, o jornalista que teve essa ideia inicial e que gerencia em grande parte o processo aqui, também está concorrendo como personalidade, né? Então você tem aí duas formas de votar, e eu peço que faça as duas, né? Vote no 247 como melhor canal de política e vote no Leonardo Atushi também, para que a gente siga, digamos assim, esse caminho virtuoso que tem acontecido e tem sido bastante frutífero nos últimos anos, que tem ajudado bastante. Obviamente, a democracia brasileira precisa de toda a ajuda que a gente puder dar. Dito isso, deixa eu trazer a nossa convidada hoje, nossa queridíssima amiga e presente aqui já algumas vezes, a professora Natália Fingerman. Deixa eu contar aqui, antes de dar a palavra para ela, um bastidor. E é por essas coisas que a gente conhece as pessoas, né? Quando eu perguntei para a Natália, eu disse, Natália, como é que eu te apresento? Porque, não sei se você sabe, mas toda vez que você convida alguém, tem sempre uma dúvida ali nos programas, como é que eu vou apresentar a pessoa, né? Eu falo todo o currículo dela, eu digo onde é que ela está trabalhando, mas será que ela está trabalhando nesse lugar mesmo? Será que ela gosta desse título? Será que ela não gosta? E tem gente que às vezes fica profundamente indignado se você não apresenta como professor, doutor, fulano de tal. Então, há sempre um processo cheio de dedos. E eu perguntei para a Natália aqui, Natália, me diz como é que eu te apresento. Ela escreveu assim, Natália Fingerman. E eu fiquei, por um lado, com uma cara de tacho, né, porque é a simplicidade, mas por outro, profundamente agradecido pela pessoa que a Natália quer dizer, sem muita frescura. Né? A gente sabe que a Natália é graduada em Relações Internacionais, tem doutorado pela FGV, tem mestrado pela Sussex, que é um troço chiquérrimo, inclusive, e hoje é professora de Relações Internacionais da ESPN, tem dito e empenhado a sua voz aí para entender um pouco esse mundinho que nós estamos vivendo, que não para de girar, né, Natália? Não está girando, está capotando. Natália, antes de mais nada, quero te agradecer aqui a presença, quero te deixar um grande abraço de imediato e já te passar uma perguntinha leve e tu faz o teu tempo como quiser. Explica para nós rapidinho por que cargas d'água o Brasil é sempre o primeiro a abrir a Assembleia Geral da ONU, que hoje, que inclusive nessa semana nos deixou numa saia justa, porque eu tenho quase certeza que se não fosse uma questão histórica tão importante, o presidente Lula talvez não tivesse ido, porque nós estávamos com toda aquela questão com o Trump, a gente viu que o Trump revogou, por exemplo, o visto do Petro no meio dos Estados Unidos, a gente viu que ele fez isso com o Padilha antes, e havia uma certa inquietação se haveria ofensas ao presidente Lula. Então, eu acho que se não fosse uma coisa tão importante, o presidente teria mandado obviamente, o ministro das Relações Interiores, que é perfeitamente capaz de ir lá e fazer um bom discurso. Mas por que raios, Natália, que a gente sempre abre a Assembleia das Nações Unidas? Natália, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fernando, um prazer estar aqui, sempre muito bom, né, estar no seu programa, fico muito feliz pelo convite. Bom, tentando aí, né, respondê-lo, bom, o Brasil sempre abre porque quando surge as Nações Unidas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nas primeiras, vamos dizer assim, assembleias das Nações Unidas, todos os países, e é importante colocar, né, que os países membros até então eram numa quantidade muito menor do que hoje, porque a gente tinha muitos países africanos, por exemplo, que ainda não eram considerados países, né, eram colônias. Então a gente vai ter um aumento no número de países nas Nações Unidas ali pelos anos 60. Mas os países que eram então membros e que participavam, eles ficavam acanhados de serem os primeiros a falar na Assembleia. Né? Essa dinâmica de uma reunião multilateral era uma coisa muito nova, muito recente para todos. Né? E o Brasil sempre tomou essa frente.
E o fato do Brasil tomar a frente e falar fez com que, em 1955, as Nações Unidas formalizassem, então, que a fala inicial seria sempre do Brasil e, em seguida, seria do anfitrião da casa, que é os Estados Unidos. Inclusive, é importante a gente colocar que os Estados Unidos, por ser anfitrião da casa, tem uma prerrogativa dentro da Carta das Nações Unidas que proíbe os Estados Unidos de proibir vistos a qualquer país. Essa prática foi rompida pelo governo norte-americano, né, nesta reunião, já proibindo a entrada da autoridade palestina, agora revogando o visto do Petro, né, e revogando ou colocando limitações a vistos de parte da delegação brasileira. Então, os Estados Unidos é sempre o segundo, né? E não poderia trabalhar, e aí já fui para uma segunda fala aqui, né? Já respondi essa pergunta, já fui para outro tema, mas ele não poderia fazer o que ele fez nessa última reunião. Eu vi gente falando, né, de diversas teorias sobre isso, que o Brasil receberia então um prêmio de consolação porque não entrou no Conselho de Segurança. A verdade é que o Brasil nunca teve condições de entrar no Conselho de Segurança, mesmo em 45 anos se forma, então eu acho que essa teoria é meio furada. Aí haveria uma homenagem ao Oswaldo de Aranha, né, que teria sido o diplomata brasileiro que presidiu a primeira sessão da ONU em 47, né, e que ele dá o primeiro voto em favor da partilha da Palestina, então que a partir dali a ONU teria dado a ele e ao Brasil um reconhecimento. Eu também acho que essa teoria não é muito válida, porque o Israel tem feito tanta bobagem com essa, vamos dizer assim, com esse espaço que a ONU deu, né? E depois tem a história da teoria da neutralidade, que o Brasil seria um país neutro, capaz de conversar com todos os outros. Eu acho que isso também não fecha. Eu sou mais a resposta da Natália, vem aí. Nós ganhamos esse direito porque somos, né, Natália? Vamos falar sério, assanhadinhos, né? A gente vê um microfone e vai lá falar no microfone. É isso, não tem muito o que a gente discursar. Natália, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já colocou muito bem aqui o início, né? Essa reunião ela foi um pouco estranha. Não é a primeira vez que os Estados Unidos negam visto. A gente sabe que isso ele não poderia fazer, mas de alguma maneira isso já tinha acontecido, não abertamente, mas veladamente já há algum tempo, né? Então, o chamado eixo do mal, né? Que foi nomeado lá atrás pelos presidentes Bush, eles tiveram seu visto negado, não formalmente, porque alguns deles nem pediram, porque sabiam que não poderiam entrar nos Estados Unidos, mas havia essa relação diplomática dos Estados Unidos serem sede da ONU e não poderem, portanto, proibir formalmente que os mandatários dos países chegassem lá. Isso mudou agora, e aí vai a minha primeira pergunta, né? A gente está vendo a ruptura desses padrões diplomáticos que no século XX, de alguma maneira, tínhamos encaminhado uma formalização institucional, limites de discursos, né? Não havia ataques entre os países, entre os governantes, dessa forma como está tendo ali e acolá, era sempre terceiras pessoas, veladas no discurso. Tudo isso meio que ficou para trás, né? E aí eu pergunto, o discurso do presidente Lula é um discurso de estadista, mas é um discurso de estadista da maneira antiga, do século XX, falando em grandes mudanças, em grandes questões, em grandes circunstâncias, chamando atenção para pontos importantes. Nós não estamos ficando um pouco longe dessa nova reviravolta do mundo internacional, nós tentando retomar um pouco essa história do século XX, essa organização do século XX, o presidente Lula, por exemplo, pedindo que o Brasil e outros países entrem no Conselho de Segurança. Essa ideia de tentar trazer o mundo para aquilo que era, não está um pouco desfocado? A gente não está meio que falando sozinho, na medida em que todos os outros já entraram nessa nova forma de confusão informatizada, vamos dizer assim, as informações transitam para lá e para cá e está todo mundo fazendo o seu papel interno. A minha pergunta é essa, nós não estamos um pouco outdated, não estamos um pouco fora de moda para a situação atual? Olha, Horta, assim, eu acho que
talvez estar na moda não seja a melhor saída nesse caso, né? Por mais que as Nações Unidas ela seja, vamos dizer assim, uma organização internacional com diversas limitações, com diversos desafios, ela é o melhor que a gente conseguiu fazer enquanto humanidade, né? Ela tem vários problemas, né? A ideia de reformar a ONU é uma ideia que o Brasil defende, que a Índia também defendeu em sua fala, que o Lavrov, né, ministro da Rússia, também defendeu, falando da importância do Brasil, da Índia e até mesmo da União Africana, né, enquanto entidade fazer parte do Conselho de Segurança. A gente sabe que essas falas, elas acabam não indo para lugar nenhum, ou seja, elas de fato não levam a uma mudança na política das Nações Unidas atualmente. Mas também destruir também completamente as Nações Unidas e colocar ela como algo completamente inútil, talvez nos aproxime mais da fala do Donald Trump. Né? Ele coloca isso, que hoje é o mundo, né, do realismo, né, onde a luta de poder, cada um por si, né? E esse mundo, ele é um mundo no qual os países do sul global, e principalmente aqueles países do sul global que não contam com um armamento nuclear e que não contam com uma grande defesa militar, ficam muito enfraquecidos na negociação. Então, por mais que as Nações Unidas tenha suas dificuldades, tenha os seus problemas, o sistema multilateral, ele é um sistema que acaba apresentando vantagem para os países do sul global. E acaba também ecoando algumas insatisfações que talvez em outros lugares não aconteceria. Vou te dar um exemplo. A fala do Netanyahu, né? A fala do Netanyahu foi esvaziada. Muitas delegações saíram da sala. Sabe, isso é uma demonstração importante, e é uma demonstração que, se não tivesse aquele espaço das Nações Unidas, nós não veríamos acontecendo. E olha que contradição, muitos países saíram, mas muitos países que um dia antes tinham reconhecido a Palestina enquanto Estado, se mantiveram. Isso também diz muito, né? Então, diz dos dois lados. Né, aqueles que saíram, que de fato, né, querem se posicionar em relação a isso de uma forma mais contundente, e aqueles que reconheceram a Palestina, mas mantiveram, né, suas delegações ali e continuam negociando com Israel e continuam não sancionando o governo de Israel. Então, as Nações Unidas esse aparato, né, institucional com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas eu ainda vejo, assim, eu sou uma grande fã, sabe, do multilateralismo, acho que é um mecanismo que dá mais equidade para todos os países do mundo, e além, né, da questão da negociação que a gente vê ali, a ONU ela também atua em outras frentes que são importantes, né? Então tem toda a questão da ajuda humanitária, da OMS, né? É inegável o papel que a OMS teve durante a pandemia. Ah, não foi o melhor papel, não foi, mas foi importante. Né? Tinha países no mundo que não tinham como determinar todas aquelas questões, né, de distanciamento, passar todas aquelas regras para a população, né? Essas diretrizes gerais que a OMS criou durante a pandemia, foi muito importante para muitos países, né? Que faltavam aí de recursos técnicos, de profissionais, para estar trabalhando nessa área, nessa questão. Então, eu vejo que a gente deveria tentar melhorar as Nações Unidas. Talvez a questão do Conselho de Segurança é o tema mais delicado e mais difícil, mas eu acho que tem outras reformas que, se o Guterres busca fazer nas Nações Unidas, né, até mesmo por cortes orçamentários que ela deve passar agora, a partir desse ano, devido a cortes do Donald Trump, um dos maiores contribuidores, que é importante a gente levar em consideração. Ela precisa se tornar mais eficiente e continuar atuando nas diferentes frentes que ela atua, porque eu acho que é o melhor que a gente conseguiu fazer. Não vejo outra saída, infelizmente. Então, deixa eu começar a inverter a coisa aqui e te perguntar. Vamos começar pelo Netanyahu. Né? O Netanyahu fez um discurso para uma sala praticamente vazia, a gente viu isso.
houve um protesto coordenado de dezenas de delegações, não é novo esse protesto, isso acontece diversas vezes, tá? Os Estados Unidos já foram alvo disso, Israel em diversos momentos, mas também outros países viveram essa mesma relação. Então, não é novo. Agora, o que foi novo é a velocidade e a forma como os diplomatas deixaram muito claro que estavam saindo, inclusive sob aplausos, e ali ficava uma mescla entre os aplausos de quem estava saindo, os aplausos ao Netanyahu que estava lá dentro, enfim. O discurso do Netanyahu, no discurso, o Netanyahu mostrou os mapas do chamado eixo do terror iraniano, rejeitou categoricamente a solução de 2 estados e prometeu continuar a ofensiva em Gaza. E aí vem a minha pergunta, Natália. O esvaziamento da Assembleia da ONU, como foi feita, não é um indicativo de que esse sistema da ONU já está com seus dias contados, ou seja, ele não tem mais como continuar? Por que eu pergunto isso? Porque normalmente a gente usa esse sinal para mostrar o quanto Israel está enfraquecido. Mas a realidade é que Israel não está enfraquecida naquilo que está fazendo. Israel segue o genocídio, e por mais que a ONU se manifeste, por mais que a ONU tente fazer alguma coisa, e mesmo ali as relações diplomáticas, né, claramente abandonando o plenário, nada modificou. Será que não era hora da gente pensar exatamente nisso? Que esses sinais simbólicos não são mais suficientes no século XXI? E aí eu estou dando uma de advogado do diabo mesmo aqui. A doutora Natália está defendendo a ONU, dizendo, olha, é a melhor coisa que a gente já conseguiu construir, e eu estou perguntando, será que a gente não tem que pensar pelo outro lado? O que mais a ONU pode fazer a respeito do genocídio que está em curso? E se não pode fazer nada, apenas se retirar na fala do Netanyahu, isso não é um sinal de que talvez ela não só precise ser reformada, mas talvez precise ser transformada ou até deixada de lado para que a gente construa uma outra instituição que tenha a capacidade de fazer isso? Olha, talvez sim, né? Talvez a gente precise ter uma outra instituição. A gente tem algumas outras que estão emergindo, ainda não com caráter de instituição, né? Como as Nações Unidas. Temos outros arranjos, né? Que não são tão formais como a Organização, né, das Nações Unidas, e entre eles a gente pode destacar o G20, os BRICS, né? A Organização de Cooperação de Xangai. Então, a gente tem alguns outros arranjos, alguns que buscam, vamos dizer assim, lidar com questões mais de defesa, outro com questões mais comerciais, né? Outros que buscam trabalhar a questão mais financeira. Então, a gente tem outras instâncias de debate multilateral no sistema internacional. A ONU, logicamente, ela não é a única instância. Agora, quando a gente fala sobre a questão de Gaza, é, é, é realmente horrível pensar de que não tem vazão, não somente o que a diplomacia fez ali dentro, saindo e deixando o Netanyahu, mas não tem vazão nenhum tipo de protesto contra o que está acontecendo em Gaza, né? Hoje mesmo, acho que teve uma manifestação em Berlim com mais de 150 mil pessoas, né? A semana passada, na Itália, mais de 500 mil pessoas foram na rua contra o genocídio de Gaza. A gente viu manifestações enormes acontecendo na França, na Inglaterra. A gente tem uma flotilha, a maior flotilha civil, tentando chegar a Gaza com ajuda humanitária. Então, a gente vê que existe uma mobilização de grande parte, né, da população civil, de alguns governos, mas aqueles que de fato deveriam se posicionar e deveriam tomar as rédeas para que essa situação não tivesse da forma que está, que são aqueles que têm, né, mais poder, não tomam essa decisão. E aí a minha culpa não fica só para os Estados Unidos, que é um aliado estratégico de Gaza. De Gaza não, de Israel, né? Que inclusive hoje o Netanyahu apresentou para o presidente Donald Trump a carta que ele mandou para o Nobel da Paz, indicando o Donald Trump. Mas não fica só para ele, né? A culpa. Eu acho que a gente tem outros países que teriam aí o potencial de impor sanções a Israel e fazer com que Israel parasse com essa situação dentro de Gaza, né? Então, a gente tem o Reino Unido, a gente tem a França, a gente tem mesmo a China, né? A China é um parceiro importante, né? Temos a Rússia. Então, assim,
tem muitos países do mundo que poderiam utilizar, né, das suas ferramentas econômicas, dos mecanismos econômicos, que por muito menos foi usado contra Cuba, muito menos foi usado contra a Venezuela, contra o Irã, para, de fato, encurralar Israel e fazer com que essa situação em Gaza tivesse um fim, né? Tivesse um fim e as pessoas pudessem, né, voltar a ter a sua vida e reconstruir todo aquele território que está muito destruído. Então, é muito triste falar sobre a situação de Gaza, Horta, e eu realmente não vejo só aí um problema na ONU, eu acho que tem um problema maior, não sei nem te dizer Essa qual é. semana teve um texto, acho que não foi na Folha de São Paulo, ou foi no UOL, eu não me lembro onde é que eu li, que o título do texto, o texto argumentava exatamente isso, né? A situação de Gaza demonstra que só tem um país que importa no mundo, né? Porque basicamente nós temos a Espanha declarando que aquilo precisa mudar, o Brasil, China, França declarando que aquilo precisa mudar, ou seja, grandes países no mundo, a própria Turquia já há muito tempo entrando nesse processo e nada acontece, né? Então o texto argumentava exatamente isso, né? Talvez a gente deva começar a entender que talvez Gaza esteja nos dizendo que o sistema internacional faliu. O sistema internacional precisa ser repensado. Mas eu vou tocar em outro ponto. Até o final do programa. A Natália vai me matar depois desse programa. Ela nunca mais vai vir, porque até o final do programa ela vai dizer: não, realmente, Fernando, esse negócio da ONU aí tá um horror. Vamos terminar com isso. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Um dos processos de formação da ONU estava lá na origem, inclusive foi usado durante muito tempo para não deixar países entrarem na ONU, era a questão da democracia. Então, você só podia pedir entrada na ONU se você fosse um país democrático. A gente sabe que o conceito de democracia é elástico, né? Tem gente que acha que simplesmente eleição está ok, tem outro que acha que não, se não tiver eleição, mas tiver outra forma. Enfim, a democracia é bem complexa. Mas uma coisa interessante é que até o final do século XX, início do século XXI, até 2010, por exemplo, essa discussão da democracia era utilizada pelos Estados Unidos para separarem o mundo, né? Isso veio lá da Guerra Fria. Lembra que o mundo era separado entre os defensores da liberdade, né, e os autocratas, as ditaduras, né? O mundo livre, como eles diziam, que era o Ocidente, e as ditaduras. E isso, de alguma maneira, a gente vê reverberando na voz hoje de bolsonarista que não entende nada de democracia, ou de ONU, ou de Guerra Fria, ou de nada. Então, esse discurso plasmou. Mas olha que interessante. Agora, não é mais a democracia que importa. O Donald Trump, inclusive, está atacando países por serem democráticos. Quer dizer, o Brasil fez o seu processo judicial, jurídico, com ampla defesa, com um judiciário independente, tudo funcionando direitinho e fomos atacados. E hoje a grande discussão é quebrar a ideia de democracia em pequenos direitos e escolher quais os direitos que nós queremos que valham. Então, o Donald Trump fez um enorme discurso sobre a liberdade de expressão, né, e como o Brasil estaria instrumentalizando a questão judicial contra os seus opositores políticos. Minha pergunta para ti é isso: vivemos o fim da glamorização da democracia? Ou seja, a partir de agora, a democracia vai ser mais um desses conceitozinhos que a gente larga num canto, simplesmente retórico, não tem muito sentido, especialmente em termos internacionais, ou a gente ainda pode reabilitar isso de alguma forma, e se a gente pode reabilitar isso, como? Tendo, por exemplo, os Estados Unidos na gerência desse processo. E muitos países e muitos institutos de pesquisa hoje já chamam os Estados Unidos de regime não mais democrático. Vamos lembrar que até um pouco tempo atrás eles eram uma democracia com falhas, era isso que se dizia, né? Ou um sistema com baixa democracia, mas agora parece que isso prejudicou. Vivemos o fim da democracia, talvez uma era não mais democrática, e daí como a gente vive nesse mundo? Sem dúvida, vivemos uma era não democrática, né? Isso, acho que pela primeira vez saiu o ano passado a análise feita pela revista liberal Economist, eu sempre vou dizer, né? A Economist Não é Intelligence comunista, né, Unit. Natália? Não Não, são não os é comunistas, comunista, não. não é comunista. E eles mesmos reconhecem que pela primeira vez no mundo tem um número menor, né? Parte da população que vive em regimes democráticos é menor do que a população que vive em regimes autocráticos.
Isso que eles ainda não consideraram, né, os Estados Unidos como um regime autocrático, né? Os Estados Unidos ainda segue aí sendo considerado como uma democracia, mas uma democracia não mais tão democrática, vamos dizer, como o Canadá, né? Então, eles já perderam aí um patamar dentro do ranking da The Economist. Mas eu acho que a democracia, né, os Estados Unidos sempre... E tem, inclusive, uma teoria, né, de relações internacionais, tem um autor que chama Michael Doyle, que era a teoria da paz democrática, que ele vai se inspirar no trabalho do Kant, lá atrás, do Immanuel Kant, a paz perpétua, que ele falava, né, que democracias não guerreiam entre si. Então, que a única forma de você garantir a paz no mundo seria se todos os países do mundo adotassem regimes democráticos. E essa ideia foi uma ideia muito forte durante os anos 80 ou anos 90, quando a gente vai ter a terceira onda de democratização no mundo e a ampliação, né, de regimes democráticos em todo o mundo, né? Principalmente na América Latina, né? A gente tem aí o fim das ditaduras militares, que passaram muito tempo com regimes autocráticos. Então, essa teoria vai ser muito importante e vai ser muito defendida pelo governo norte-americano e utilizado por ele. Porém, hoje, Horta, e aí eu acho que é importante colocar, do meu ponto de vista, hoje os Estados Unidos não se classifica mais como uma democracia. Né? Por que os Estados Unidos não se classificam mais como uma democracia? Porque para ser uma democracia, você precisa ter um sistema de check and balance, de peso e contrapeso, né? Entre as três principais instituições, que seria o judiciário, o legislativo e o executivo. E o governo Donald Trump rompeu com o sistema de check and balance. Né? Ele tem um judiciário que faz tudo aquilo que ele manda, né? E um legislativo que também apoia tudo aquilo que ele manda. Então, ele está governando quase como um autocrata. Embora essas instituições ainda existam, né, elas de fato não existem. Elas de fato não fazem aquilo que elas deveriam fazer, né, que é fazer esse contrapeso, né, aos derrampantes autoritários de Donald Trump. Muito pelo contrário, elas têm apoiado muitas vezes as iniciativas autoritárias do presidente, né, em relação à imigração, em relação a várias questões, a regulação da internet. Colocar tropas nas cidades, agora ele anunciou que colocou em Portland, hoje, inclusive, mais tropas federais em diversas cidades, e o estranho é que todas as cidades governadas por democratas. Exatamente. Então, assim, e você vê, né, até os estados, né, norte-americanos e municípios que tinham um grau de autonomia maior em relação à instância federal nos Estados Unidos, eles não estão conseguindo manter, né, esse contrapeso, porque eles também podiam atuar, né, o federalismo tem isso, né, o município e o estado, principalmente nos Estados Unidos, tem esse papel que poderia ser um contrapeso ao poder da União, mas não estão conseguindo, né, porque o judiciário também tem permitido e demitido, na verdade, muitos daqueles juízes das instâncias locais que estavam se posicionando contrário. Então, eu acho sempre importante falar isso, porque eu ainda tenho escutado muito, né, de que os Estados Unidos é uma democracia. Os Estados Unidos não é uma democracia. Outro lugar que não é uma democracia, que fala que é uma democracia, o único país democrático dentro do Oriente Médio é Israel. Israel não é uma democracia. Não é uma democracia. E isso, Natália, não é nem uma posição só tua. Os próprios israelenses, antes do ataque que foi feito, né, a festa lá, que iniciou o processo todo de ataque contra Gaza, eles estavam processando o Netanyahu, porque o Netanyahu estava atacando o judiciário israelense, tirando prerrogativas do judiciário israelense, que parece ser uma característica nesse novo estilo de autocracia, né? Você ataca o judiciário, tira todas as prerrogativas dele, a gente está vendo isso nos Estados Unidos, a gente está vendo isso em Israel, e, obviamente, o Bolsonaro tentou isso aqui no Brasil, e por isso que o STF reagiu da forma como reagiu. Então, essa tua posição com relação a Israel não é nem só sua, ela é, inclusive, de comunidades judaicas lá dentro. Os jornais de Israel estavam escrevendo isso sobre Netanyahu. Eu não sei por que pararam ultimamente, inclusive. E pior que isso, né? Israel tem uma questão, você tinha parte da população que não era considerada cidadã.
né? Parte da população que estava em Israel e que não tinha o direito ao voto. Então, como é que isso pode ser uma democracia? Cadê o sufrágio universal? Vamos pegar o princípio básico do sufrágio universal, né? Robert Down, um dos princípios básicos. Não tem, você tem 2 tipos de cidadãos. Então, a gente tem aí um problema, né? Hoje o Brasil é muito mais democrático do que os Estados Unidos. E quem está falando isso não é só eu, né? A gente está falando aí do Steve Levinsky, que é o cara que escreveu, né, aquele livro que foi super sucesso alguns anos atrás, Como as Democracias Morrem, professor de Harvard. Então, ele colocou isso, né? Hoje o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos, e de fato é. De fato é. A democracia, ela é igual às Nações Unidas. Ela é algo que você precisa ficar o tempo inteiro lutando, brigando para manter. Não é fácil, né? Então, é muito fácil destruir, é muito difícil manter e fazer ampliar os direitos democráticos. Muito difícil. E teve a fala do presidente Lula, inclusive, desculpa, vou me estender um pouco, mas naquele encontro Democracia Sempre, que eu acho que é muito importante. Que os Estados Unidos não foram convidados, né? Interessante. Não que foram, tapa de luva de pelico, as democracias, né? Só as democracias, tá certo, tá certo. Como eles não são, não dá para convidar quem não é, né? A democracia sempre, vocês não são mais, então não dá. Né? E o Lula fala, né, nesse encontro, né, que a democracia é um ato de resistência contínuo, né? E que a gente deve todo dia pensar o que eu fiz para colaborar com a democracia. E eu acho que ele está certo nessa fala. Realmente importante a gente pensar sobre isso. O Brasil deu uma demonstração recentemente com a manifestação contra a PEC da blindagem, né, que mostrou como é importante, né, nós sairmos às ruas, nos manifestarmos quando a gente vê que parte da nossa democracia pode ser perdida. E a PEC da blindagem ia criar o quê? 2 tipos de cidadãos. Né? Quem era político não ia ser julgado, pô. Pô, aí é legal pra caramba, também ia querer ser política, não é mesmo? O cara ia poder matar, estuprar, fazer o que fosse. Bom, mas enfim, vai, segue o jogo. Eu ia só complementar isso, né? Se tem uma coisa que a teoria democrática do século XX nos deixou, é a percepção de que instituições não geram democracia. Democracia é uma praxis, democracia é, talvez, para alguns, uma cultura, né? Uma forma de participação. Então a gente tem que ver como é que ela está funcionando. Não basta você ter ali, não, tá aqui, ó, tem o judiciário, executivo e legislativo. Então o próprio Robert Dahl, né, que é um dos grandes nomes, se não o maior nome nesse estudo de democracia, eu achei muito engraçado porque o Fux, e aí, Natália, deixa eu abrir um parênteses aqui, o Fux, no voto dele, ele cita o Adam Przeworski, mas ele não sabia nem pronunciar o sobrenome do Przeworski. E ele cita o Przeworski para dizer, para quebrar o conceito de democracia e dizer que, olha, não se pode dizer que havia ali uma tentativa de ruptura da democracia, talvez de algumas partes da democracia, mas o Przeworski é exatamente o cara que defende a ideia de que se há violência, a democracia não está funcionando. Esse é o argumento básico do Przeworski. E aí a gente vê como o cara saber metade, né, das coisas é sempre problemático. O Fux deu uma rateada, não sei quem é que escreveu aquele discurso, mas é ridículo para todo mundo que entende da teoria democrática o que ele citou ali. Mas, fechando esse papel, a gente sabe que a democracia depende das coisas funcionando, das engrenagens funcionando, e elas funcionando num ritmo específico, numa categorização específica, com aquilo que você falou dos freios e contrapesos que o pessoal do direito gosta muito de citar. Deixa eu pegar uma fala tua aqui. Tu disse, olha, o presidente Lula fez o discurso, e aí o Brasil, uma parte do Brasil, eu vou dizer a grande mídia e grande parte aí da elite de São Paulo, resolveram começar a não sei se tu lembra na nossa adolescência, Natália, tu és muito mais nova que eu, claro, né? Mas na nossa adolescência que a gente tinha os nossos, como é que é? Reuniões dançantes, tu lembra? Reunião dançante é antigo pra caramba, tocava RPM. Bailinhos. E a gente sentava ali para conversar e tinha uns amigos que ficavam botando pilha para as coisas darem certo, lembra? Não, vai lá, a minha amiga quer te conhecer, o meu amigo quer te conhecer, ele gosta disso, lembra disso? Pois a elite brasileira resolveu botar pilha para Lula e Trump começar a namorar. E saíram cantando, né, em verso e prosa que, nossa, pintou um clima entre os dois. E aqui eu quero fazer outro parênteses, né?
O presidente democrático diz que pinta um clima com outro presidente para ver se melhora as relações do Brasil. Não tem nada a ver com pintou o clima do Bolsonaro, que era uma questão, inclusive, de pedofilia, que ele nunca respondeu por aquilo direito, né? Mas deixa eu te perguntar isso. Esse pintou o clima, né? Esse processo de gentilezas mútuas, né? O Lula dizendo que chegou a conversar com o Trump, que agora podem conversar, o Trump dizendo que o Lula é uma pessoa muito afável, que eles puderam conversar, a Folha de São Paulo já disse que era quase um novo acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos. E deixa eu te perguntar, e isso aí é realmente uma aproximação entre os dois, ou vamos dizer assim, o espírito de Nova York, né? Estavam lá, bateram papo, a ONU é isso mesmo, a grande sala que você bota os caras juntos, eles têm que se suportar. Vai sair de alguma coisa disso ou não? As posturas que ambos os presidentes tomaram já até agora são claramente belicosas e a gente não tem primeiro por que voltar atrás, a gente não tem segurança voltar atrás. O que tu pensa a respeito desse romance embalado nas páginas da Folha de São Paulo? Nas páginas da Folha de São Paulo, na Globo News, né? Olha, acho muito difícil sair alguma coisa disso, né? E tem até uma fala do Rafael, né, nosso amigo e colega, essa Rafael semana. Iores, né? Iores, exatamente. E que ele fala, né, o Donald Trump, ele é um cara do deboche. E que ele fala, talvez essa fala dele ali no púlpito foi muito mais um deboche do que qualquer outra coisa. E eu tendo a concordar, né? Ele é realmente um debochado. Ele é um cara que ele é debochado o tempo todo, ele é debochado até quando o Netanyahu estava dando a carta para ele do Nobel da Paz. Né? Ele é debochado quando ele fala que ele merece o prêmio Nobel da Paz. Então, assim, ele é um debochado. Me parece muito difícil sair alguma coisa. Eu acho que a diplomacia brasileira vai fazer um esforço, sim, para que saia pelo menos um telefonema desse primeiro encontro, mas não tenho visto isso ser colocado ou apresentado com a mesma importância dentro dos Estados Unidos. Né? E quando você acompanha o noticiário norte-americano, New York Times, Washington Post, essa questão ela já passou. Né? O presidente tem outros temas a tratar. E dos temas no Brasil. É possível que a gente veja tarifas aí talvez desaparecendo, porque uma semana antes, né, ele chegou a ter uma negociação bilateral e retirou todas as tarifas, por exemplo, da celulose e do minério de ferro. Mas porque Então, interessa a eles, né? quando interessa a eles, então é possível que tenha outros, né, outros setores, talvez o setor do café. Parece que o café está ficando muito caro realmente em Nova York, está pegando mal. Então, tem algumas áreas, né? A carne também está ficando difícil consumir carne nos Estados Unidos, o pessoal está começando a reclamar. Sabe como é que é, né? O critério do churrasco, ele é um fator de popularidade não só no Brasil. No Rio Grande do Sul, a gente mata se mexerem no churrasco, entendeu? Então, e eles também gostam lá, né, do barbecue deles, né? Também gosta. Então, não poder estar fazendo barbecue também é complicado. Então, talvez a gente veja aí tarifas cair, né? O Joesley teve recentemente com o Trump, né, da JBS, tentando negociar algo nessa linha. Ele é um homem muito poderoso, muito influente e pode conseguir chegar a algum acordo. Mas eu acho muito difícil a gente ter os bons modos ou o bom trato que o presidente Lula teve com o George Bush. Apesar de o George Bush também ser um personagem, né, do Partido Republicano, também ter sido, vamos dizer, um personagem que desestabilizou as Nações Unidas. É importante colocar que essa crise do multilateralismo se inicia com a invasão ao Iraque, né, feita pelo George Bush. Por cima então, do Conselho de Segurança, né? O Conselho de cima Segurança do não Conselho... autorizou e ele não quis nem saber. Exatamente, exatamente. É ali que começa muito dos problemas, né, que a gente está vendo hoje, vamos dizer assim, né, piorar muito, muito mais. Então, mas eu acho muito difícil e muito arriscado também, viu, Horta? Essa coisa do Lula ir lá e sentar no salão oval com o Trump, não sei não, viu? Ele não trata muito bem, assim, quem ele gosta e quem ele não gosta. Não é só quem ele não gosta. Ele é um cara de... não tem modos. Pois é, e aí vem a minha segunda pergunta, que aí sim vamos começar a botar
a professora Natália em Palpos de Aranha. Se essas conversas e esse elan que o presidente Lula sempre teve com sentava com o Bush ouvia o presidente Lula, tiveram uma relação muito próxima, o próprio Sarkozy, que agora está em uma situação complicada na França, também foi um desses líderes internacionais que reconheceu essa postura do presidente Lula. Se esse elan não funciona, e obviamente que o Brasil não consegue ser esse elo entre Oriente e Ocidente que o presidente Lula pensou em ser, né? Um espaço de conversa entre a transição geopolítica que está se dando entre Oriente e Ocidente. O Brasil não consegue fazer isso, o Brasil não consegue oferecer o seu soft power, porque o soft power, né, aquela ideia de conversar com todo mundo, não usar violência, convencer para buscar espaços, ele praticamente não está funcionando. O Donald Trump, eu acho que ele mata o soft power com o discurso dele, muito claramente ali, dizendo, olha, o negócio é o seguinte, quem pode manda, quem não pode obedece. Se isso não é mais possível, Natália, qual é o caminho do Brasil nas relações internacionais a partir de agora? Onde é que a gente entra e como é que a gente pensa esse mundo em transição, se as ferramentas que a gente tinha aqui por anos, a gente tentou fazer funcionar, parece que não tem mais efeito no sistema internacional. Muito importante. Tu vê que eu só te pergunto coisas simples, né, Natália? Só atitudes. Só coisas simples. Né? Não, é muito difícil. Primeiro, eu acho que o Brasil precisa repensar a si mesmo, né? Acho que a diplomacia brasileira precisa entender que, para começar, o Brasil não é o Ocidente. A gente não faz parte do Ocidente, a gente não é considerado parte do Ocidente pelos países que se veem como Ocidente. Então, assim, nós somos latino-americanos, tá? E isso a nossa diplomacia ainda não sabe, né? A gente tem um ministro das Relações Exteriores que recentemente declarou que o Brasil, como parte integrante do Ocidente, que francês não vê a gente como ocidental, britânico não vê a gente como ocidental, norte-americano não vê a gente como ocidental, canadense vê a gente como australiano não vê a gente como ocidental. Exatamente. Então, a primeira coisa, assim, quem nós somos? Olha, não somos o Ocidente. Segunda coisa, não somos o Ocidente, somos latino-americanos, e somos latino-americanos, mas de um país multirracial, né? Onde a gente tem que começar a entender de que esse país é um país pardo, tá certo? Então, a nossa diplomacia tem que começar a ser uma diplomacia parda. Ela tem que ser representativa deste país. E a nossa diplomacia, por mais que a gente tenha tido, é importante destacar isso, né? E acho que o governo Lula, lá atrás, já em 2003, foi um dos primeiros a fazer esforços muito grandes para aumentar o número de diplomatas e diplomatas mulheres também, né? Dentro do Itamaraty. E com formações diferenciadas, né, Natália? Antes era só um tipo de formação, depois passou a ser várias, um concurso totalmente reformulado. Isso é o Amorim e Lula. Depois eu vou te perguntar sobre o Amorim. Não, exatamente, e incluindo, né, assim, bolsa específica, né, para a população negra, né, para a população parda, financiando até mesmo os estudos, né, desse pessoal, para a gente tentar aumentar e mudar o quadro do Itamaraty. Isso foi feito, está sendo feito ainda, mas ainda é muito pouco, é muito pouco. E o pior, né? Muitas vezes isso não basta se a gente não repensa quem somos nós. O Brasil não olha para a América Latina. Não olha. O Brasil não olha para os nossos vizinhos aqui do lado. A gente fica realmente de costas. A gente não sabe nada sobre cinema argentino, música colombiana, o que acontece no Peru. Nada. O que o Beraldi está dizendo aqui, Natália, essa história de sul global cola? Né? A pergunta dele é muito, muito do que a gente está falando. O sul global, ele cola, mas primeiro a gente tem que saber que a gente está no sul global, porque a gente não sabe muito bem que a gente está nele. A gente usa essa retórica, mas a nossa prática é outra. Cola, mas a gente não tem essa certeza que a gente está no sul global. Me parece que tem países que têm muito mais convicção do que estão no sul global e sabem muito bem o que é o sul global e o que representa estar nele. O Brasil não, o Brasil é hesitante nessa questão. Né? Tem momentos que está, tem momentos que não está. Imagina, quando tem governo de direita, então a gente é quase os Estados Unidos, a gente virou quase Miami. 51º estado dos Estados Unidos. A gente passa na frente de Porto Rico. Né, Estados Unidos, aí todos os estados americanos, os 50, o Brasil, depois Porto Rico.
Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né, Horta? E aí, o segundo passo é a gente pensar em fazer uma aliança estratégica com essa América Latina que está aqui do lado, né? Uma aliança estratégica com a África. A gente teve, né, um boom no desenvolvimento das relações com a África no governo Lula 1 e 2. Isso depois foi perdido e foi ocupado pela Turquia, por exemplo, hoje. Né? E o Brasil não tem conseguido retomar as relações com o continente africano como já teve no passado. Né? Então, a gente tem que começar a se aliar com aqueles países que têm mais proximidade conosco, que têm mais interesse no Brasil. O Brasil, né, tem que parar também de querer só ser amigo de quem não está interessado em ser seu amigo. Então, é muito difícil a gente ter um plano estratégico, mas eu acho que é uma missão do Itamaraty. Se repensar, né, enquanto instituição, e repensar o seu projeto para a nação para os próximos 10 anos. Né? Aqueles planos chineses, sabe, que eu acho maravilhoso, que eles pensam daqui 30 anos como é que a gente vai ser. Então, meta daqui 5, daqui 10, daqui 15. A gente tem que criar um projeto de diplomacia nesse sentido. E eu acho que nesse projeto a gente tem uma questão que a gente conseguiu levantar nesses últimos anos e que eu acho que é importante a gente manter, que é a questão ambiental e da sustentabilidade. Eu acho que esse tema tem sido transversal no debate no Brasil e o Brasil conseguiu levar agora como uma questão internacional. E pela nossa própria Amazônia, pelo próprio bioma brasileiro, é importante que isso faça parte do projeto estratégico do Brasil de longo prazo. É muito importante. E aí deixa eu te colocar de novo numa situação de Sérgio. Se tu que fizesse a frase aqui, frase maravilhosa, o Brasil tem que ser amigo de quem quer ser amigo dele, né? A gente não tenta entrar numa festa que a gente não é convidado, né, Natália? A gente, às vezes até quando a gente é gurizão, a gente faz isso, mas não é de bom tom. Não era o momento da gente abrir mão do Conselho de Segurança, abrir mão da ONU como tá, e dizer, olha, gente, desculpa, esse troço não está funcionando, a gente não vai mais fazer parte. Eu escrevi há um tempo atrás um texto chamado G20-1, né? Exatamente nesse sentido, que o Brasil podia chamar um G20 sem os Estados Unidos. Né, para demonstrar, e basicamente aconteceu ali, quando o Brasil faz né, quando tem aquele evento sobre democracia, os Estados Unidos não vão, é um pouquinho disso, mas acho que essas coisas precisavam crescer, já que a ordem do século XX não serve mais, e os próprios países, os Estados Unidos estão dizendo isso, não era hora da gente aproveitar esse caminho e reformar, ou a gente tem mais a perder nessa transição do que necessariamente a ganhar, e aí a gente tem que ter uma postura um pouco mais pragmática com relação a isso. É hora de inovar nas relações internacionais ou é hora da gente ser conservador, Natália? Olha, eu acho que a Só gente tem... perguntinha leve, só coisa Não, eu acho que a gente tranquila. tem inovado, né? Um resultado do tarifaço é isso, né? O Brasil tem buscado novos parceiros comerciais e novas oportunidades, isso a gente tem visto sendo feito com muito empenho, principalmente pelo Ministério dos Exteriores, junto com o MIDIC. Então, acho que a gente tem buscado, sim, novos parceiros por uma necessidade pelo tarifaço, mas a questão é, se a gente vai abrir mão de tudo, né, vamos sair das Nações Unidas, a gente não tem punch para isso. E aí tem um outro problema, da mesma forma que a nossa diplomacia não tem um plano estratégico de longo prazo, a nossa defesa também não tem, tá? Então, a gente tem um problema muito sério no Brasil. Né? A gente tem um Na realidade, a ministério... gente nem tem defesa, né, Natália? A gente Não, não, o Ministério da Defesa devia ser civil, e isso é outro assunto que se a gente entra agora não termina o programa, mas você tem toda a razão. não tem defesa, e isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande se a gente for tomar algumas decisões mais drásticas, como você está colocando. Por quê? Porque a gente não tem capacidade bélica nenhuma. Né? A China, a Índia, por exemplo, está numa posição muito mais confortável que o Brasil nesse sentido. Porque a Índia, ela também está ali, né? E também vivia essa crise, né? A Índia é um país que vive uma crise, assim, né? Fico melhor amiga dos Estados Unidos, ou fico próximo da China, sou Ocidente, eu não sou, né? Os indianos também têm essa crise, assim, de personalidade, mas eles têm um projeto, vamos dizer assim, pelo menos na área bélica, muito mais forte. E até mesmo na área espacial. Hoje a Índia, ela tem, né? Ela conseguiu levar
como é que fala lá, uma navezinha, lá, um foguete para a Lua. E isso é muito importante quando a gente pensa, né, em controle de dados, controle de informação, né, a questão aérea, do espaço, né, da questão espacial, tudo isso é muito relevante. E o Brasil está completamente para trás nessa corrida, assim, acho que a gente está muito para trás, muito para trás. Então a gente tem muita dificuldade de fazer um plano, pelo menos no curto e no médio prazo, que seja tão audaz. Para a gente conseguir, talvez, ser mais ousado, é necessário que a gente tenha metas de médio prazo, curto prazo, que nos deem capacidade para depois exercer a nossa ousadia. Não sei se te respondi. Não, é isso, e essa, eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer para o mundo, né? Hoje, claramente, todo mundo que analisa isso, historiadores, cientistas políticos, pessoal das relações internacionais, diplomatas, todo mundo está concordando que nós estamos num processo de uma transição geopolítica evidente, né? O mundo em 10 anos, 15 anos vai ser muito diferente do mundo que a gente conheceu lá na Guerra Fria, que de alguma forma ainda embala os bolsonaristas, embala essa extrema-direita, né? Nós estamos vendo essa transição. E a grande questão agora qual lado que nos interessa mais. Temos que ser arrojados e buscar uma prática de política internacional que nos permita entrar nesse novo mundo de uma forma mais, vamos dizer assim, com maiores capacidades de transformação, ou não. Precisamos manter o que nós temos, né, a legitimidade internacional que nós herdamos do século XX, de uma história diplomática, esse papo do Itamaraty, pelo máximo de tempo que a gente puder para fazer a transição ali, logo em seguida. Eu acho que essa é uma das grandes perguntas que se tem. E aí, para a gente terminar, deixa eu te perguntar. Celso Amorim foi, talvez, o melhor ministro das Relações Internacionais do Brasil, da história do Brasil. Quem conhece a história das relações internacionais sabe disso, alguns mais conservadores vão falar em um ou outro aí, mas eu acho que o Celso Amorim entra nessa discussão, pelo menos no top 2 indiscutível. E formulou lá atrás a política externa altiva e ativa, que transformou a nossa forma de pensar, né? O nosso norte virou o sul, reorganizou a nossa política externa e foi muito bem sucedido. Hoje, ele é assistente pessoal ao lado do presidente Lula. Por que a política internacional brasileira, as relações internacionais do Brasil, não conseguem demonstrar o padrão? Primeiro, de consistência teórica e técnica que o Celso Amorim implementou lá atrás, e segundo, não consegue responder essas perguntas que nós estamos aqui fazendo, que obviamente ele se faz há muito mais tempo que a gente, inclusive, né, Natália? Porque a quantidade de informação que eles têm. Por que ele não consegue estabelecer de novo um ciclo de política internacional virtuosa, como nós assistimos nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, Natália? Eu acho que tem 2 fatores, um externo e outro interno, né. Eu acho que o interno, primeiro, é que a sociedade brasileira não é a mesma sociedade brasileira de 2003, que grande parte dela, e aí eu digo do empresariado, foi junto com Lula, né, fazer essa política externa altiva e ativa. E também, internamente, a gente tinha uma pessoa que era um cabeça dessa política externa, que era o Marco Aurélio Garcia. Né, o Marco Aurélio, ele foi uma cabeça em vários temas que o Celso Amorim vai executar, né, e ele tinha uma perspicácia, e uma capacidade de análise do sistema internacional, que me parece que hoje o Celso Amorim não tem com quem estabelecer esse diálogo, né, acho que era um diálogo muito frutífero entre o Celso Amorim e o Marco Aurélio, e isso dava ótimos resultados para o Brasil. Então, eu acho que esses 2 fatores, né, domésticos, são importantes quando a gente pensa, do porquê a política externa não foi da forma que a gente não está sendo da forma que a gente esperava que fosse em relação ao primeiro e o segundo mandato. E lógico, o segundo ponto é o ponto internacional, né, a conjuntura internacional é muito diferente, né, a gente tem uma conjuntura internacional, mais beliciosa entre Estados Unidos e China,
uma China que ganhou uma relevância muito maior, né? A China, em 2003, ela estava ainda se apresentando ao mundo, o fato da gente criar o BRICS ali não era visto como uma ameaça, né? A China não parecia ser essa grande ameaça. A Rússia, imagina, a Rússia ninguém acreditou que um dia se resgatar, não é mesmo? Então, hoje a Rússia, ninguém tem dúvida do seu poderio militar, e da sua capacidade aí, né, de manter a sua economia, apesar de uma guerra que já dura mais de 3 anos. Então, o mundo é outro. Então, é muito difícil o Brasil, por fatores domésticos, né, e por essas questões internacionais, conseguir ter o mesmo resultado que teve da primeira vez. Não tem como, apesar da gente ter as mesmas pessoas, mas as situações são muito diferentes. Para a gente terminar, tem 2 minutinhos, 1 minuto e meio. Eu vou aproveitar um pouquinho mais da Natália. Saímos esperançosos do que aconteceu em Nova York. Podemos pensar num mundo um pouquinho que seja melhor. Podemos pensar em alguma solução para Gaza, podemos pensar em alguma mudança de posição dos Estados Unidos, podemos pensar numa diminuição da velocidade com que a extrema-direita vem tomando espaço na Europa, por exemplo, ou não. Isso tudo é retórica de tabloide para tentar vender, vamos dizer assim, uma associação entre Brasil e Estados Unidos que não tem nada para dar frutos nisso. Horta, gostaria muito de ter uma resposta esperançosa, né? Eu sempre tento, quando eu estou em sala de aula com os jovens, eu espero que não tenham tantos jovens assistindo, eu sempre tento dar uma saída de esperança, porque não quero fazer parte da contribuição da crise da saúde mental, inclusive, agora estou no setembro amarelo. Mas, infelizmente, eu não consigo ter muita esperança. Não vejo assim com muita esperança. Não enxergo com bons olhos a fala do Trump no Brasil. Não vejo nenhuma mudança em relação, de fato, né, em relação ao que está acontecendo em Gaza. Tem muita coisa sendo falada desde o começo do ano, né? O Trump fala essa coisa que ele gerou, né, 7 processos de paz e tal. Mas, de fato, a gente nunca teve, num momento de tanto conflito no mundo, sem contar as guerras que a gente não fala, né? As guerras invisíveis, a guerra do Sudão, que está tendo uma crise humanitária enorme, né? Continua a guerra entre Ruanda ali e a República Democrática do Congo, que, logicamente, ele fala que já está em paz, mas não está. Então, a gente tem hoje um cenário de muita estabilidade, as big techs estão com tudo, estão com muita força, e vão continuar tendo, porque a gente tem um problema muito grave. E esse é o principal problema do Brasil, eu acho, para o planejamento de longo prazo, é o investimento na educação. A educação precisa ser um projeto nacional de longuíssimo prazo, com muito investimento. Porque se a gente quer desenvolver tecnologia, que a gente quer desenvolver, né, a nossa área de defesa, se a gente quer desenvolver, né, várias questões, a gente precisa ter uma educação de altíssima qualidade nesse país. E, infelizmente, a gente vê que é um projeto de longo prazo e que não tem sido feito da melhor maneira. Por até mesmo, eu faria uma reforma, por exemplo, na estrutura federativa da educação brasileira. Eu acho que esse é um projeto que a gente deveria começar a discutir para a gente pensar todos os outros, assim, eu acho que um está relacionado ao outro. Essa é a esperança, a educação. Doutora Natália Fingermann. Doutora Natália Fingermann, foi ela que falou da importância da educação, não sou eu, porque às vezes as pessoas dizem assim, Fernando, tudo tu puxa para educação, é meio lugar comum. Gente, é lugar comum, mas a gente precisa batalhar por essas coisas, e vocês estão ouvindo da boca de uma das grandes analistas hoje brasileiras, uma mulher que tem lá as suas posições de reserva com relação a essa esperança da Folha de São Paulo, né? Essa festa de 15 anos que quase foi a ONU nesse momento. Deixamos para vocês aí esse recadinho da professora Natália, lembrando que a ONU ainda é importante, mas já não é mais aquilo tudo, né? Já estamos olhando para um cenário mais complicado. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, Natália. Para mim foi um prazer conversar contigo mais uma vez.
E semana que vem voltamos, se tudo correr como está, se o mundo não der mais 200 reviravoltas aí, trazemos para você algum conteúdo especial com uma pessoa muito querida como a Natália hoje. Muito obrigado. Não te esquece de te inscrever nos canais, não te esquece de seguir a Natália nas redes, não te esquece de fazer valer essa corrente que a gente criou desde 2016, 2017 aí, que foi tão importante para a democracia brasileira, e quem sabe a gente não consegue que seja importante também para reformular essa política externa que a gente está vendo aí, que a professora citou como necessário repensar-se. Para todo mundo, um excelente final de semana, Natália. Muito obrigado. Um beijo para você e a gente se vê na semana que vem. Até!